Seja muito bem-vindo aqui ao meu canal de palestras espíritas. O tema desse vídeo é as consequências dos nossos desvios em relação ao planejamento reencarnatório. Agradeço a todos vocês que têm assistido os meus vídeos, têm se inscrito em meu canal. Estamos quase chegando em 3.000 inscritos já. Temos quase 900 vídeos postados. E agradeço a Deus pela oportunidade da realização desse trabalho. Ao longo do tempo, recebemos muitas questões que são formuladas a respeito do chamado planejamento reencarnatório. O planejamento reencarnatório é um planejamento moral que é feito para nós, pelos espíritos amigos, enquanto estamos no plano espiritual. É um planejamento moral das nossas possíveis realizações na próxima reencarnação. Todas as tarefas, todos os trabalhos são passíveis de serem feitos, estão dentro da nossa capacidade, mas precisamos nos esforçar muito. Por isso que muitas questões surgem em relação justamente a esse tema, que é bastante complexo, né? Então, por exemplo, todos temos um destino a cumprir? Uma pergunta que se faz. Podemos dizer que no sentido absoluto a longo prazo, sim, há um caminho que devemos percorrer até a perfeição. E ele será cumprido quer queiramos ou não. É a vontade de Deus. Vontade que jamais falha em seus objetivos. E no sentido relativo, existem programas para a vida presente que envolve casamento, profissão, filhos, condição social, saúde. Tudo isso vai depender da nossa vontade. Por exemplo, um casamento programado, ele pode não se consumar se um dos parceiros não dão certo. Não por destino, mas porque os cônjuges enveredam por desvios de desentendimentos, inclusive infidelidade também. Estava no planejamento, mas houve desvio. Haverão consequências? Certamente que sim. Tudo que fazemos tem consequências, né? Podemos estabelecer uma outra questão. Uma relação entre o destino absoluto e o relativo. Lembrando que o nosso destino, planejado por Deus, é que nós nos tornemos puros espíritos. E isso ocorrerá. Podemos responder que consideremos uma meta distante que devemos atingir. Uma longa viagem, chamada perfeição. A maneira como viajamos e o roteiro dependem das nossas iniciativas. Podemos escolher determinada estrada. Podemos também desistir dela, enveredando por desvios, mas sempre seremos reconduzidos pelas forças da vida para a rota devida, a destinação final. Uma outra questão que é muito formulada também é: se um casal, ao reencarnar, planeja unir-se pelo casamento, pode não se consumar essa união? É possível, particularmente nesses tempos em que existem muitas liberdades, muitas tentações, principalmente muita liberdade sexual, em que as pessoas se envolvem de forma passional, confundindo o sistema de sinalização espiritual que lhes apontaria no tempo devido o parceiro acertado. Resultam daí uniões que não estavam programadas, mas que acabam ocorrendo. Mas aí a questão que fica é: mas como ficarão quando vierem a se encontrar aqueles que tinham planejamento de se unir em casamento? Ficarão certamente muito mal, porquanto sentirão o apelo, o chamamento do destino,
mas preso um deles ou ambos a outro compromisso, que não raro vai envolver filhos, é uma situação delicada. Mas aí, o que nós devemos fazer? Bom, a ligação atual, ela deve sobrepor-se. Há uma situação consumada, há uma família, existem os filhos, enfim, um novo caminho a envolver responsabilidades assumidas. Mas essa situação não os fará infelizes, visto que havia um planejamento de unir-se em casamento? Aí podemos responder, mas acaso eles seriam felizes unindo-se a partir de um lar desfeito? Um lar desfeito na retaguarda? A felicidade está muito mais subordinada ao cumprimento de nossos deveres do que à satisfação ou satisfações dos nossos desejos, ainda que em princípio não tomemos consciência disso. Agora, com o planejamento espiritual não cumprido, teremos perdido uma existência, uma reencarnação? Absolutamente. O que houve foi apenas uma mudança de planos a partir da própria iniciativa. A sua existência será produtiva e feliz se cumprirem seus deveres, deixando de alimentar fantasias em torno de uma ligação que agora é indesejável, e vão amadurecer em relação às experiências futuras, cultivando o cometimento para evitar que impulsos passionais ponham a perder um novo planejamento. Então nós observamos que a vida nos apresenta nuances diferentes. Muito embora exista um planejamento, muito embora existam consequências quando se foge do planejamento, para Deus, tudo são experiências, são oportunidades que temos, que recebemos, para crescer e progredir. Se cometemos atos que não são moralmente aceitáveis, ou se fizemos escolhas que foram erradas, sempre teremos a oportunidade de um novo começo. Aquilo que foi feito não se muda mais, mas você pode daqui para frente caminhar pela trilha que seja a correta. Por isso que o planejamento reencarnatório é feito por espíritos amigos, que nos conhecem profundamente, sabem das nossas possibilidades de superar os obstáculos que certamente aparecerão, mas sabem também que nós, ainda como espíritos imperfeitos, temos grandes chances de não conseguir executar aquilo que foi planejado. Por isso que os desvios são muitos e ocorrem com frequência. Mas Deus, como é misericordioso, nos dá nova oportunidade. Mas Deus também criou a lei de causa e efeito. Aquilo que fazemos gera consequências. E nós seremos sempre os responsáveis pelas consequências. Muito embora a gente queira sempre achar alguém para jogar a culpa sobre os ombros deste alguém. Mas tenhamos confiança, tenhamos fé, que se erramos nas nossas escolhas, e essas escolhas, no caso que foi tratado aqui anteriormente, de casamento planejado e que não ocorreu, mas que enveredou-se por um outro caminho, desviou-se, houve o casamento com uma outra pessoa, e daí surgiram filhos, formaram-se famílias, nós devemos observar que somos responsáveis por aquilo que fizemos. Vamos ampliar a família espiritual. Mas se a gente tem um compromisso, retornaremos numa próxima encarnação para tentar nos unirmos com aquela pessoa, com aquele espírito. Porque existe essa necessidade.
Mas se estamos em um relacionamento, temos que ser morais, éticos. E se encontrarmos aquela outra pessoa, não podemos, ou não deveríamos realmente, romper com aquele que nós temos nesse momento para ir para o outro relacionamento. Vamos ficar infelizes? Talvez sim, mas muito mais infelizes ficaríamos se nós então criássemos, esse rompimento, deixando uma criatura infeliz, e fôssemos para um outro relacionamento que provavelmente seria permeado de culpas por ambos ou por um só. Pensemos nisso, reflitamos sobre isso. O tema é bem interessante e bem profundo. Se tiverem alguma pergunta, alguma dúvida com relação ao tema, estejam à vontade. Estou aqui à disposição. Muito obrigado mais uma vez pela sua atenção, pelo carinho. Fiquem bem, fiquem em paz.